Bom dia, turma. Vamos aqui dando continuidade à nossa aula, né? Continuamos no mesmo capítulo sobre ângulos, ok? Importante, a aula passada foi muito importante porque a gente deu uma introdução nesse assunto de ângulos, né? A gente entendeu o que é um ângulo, os elementos formadores de um ângulo, e agora, também tão importante quanto a aula anterior, a gente vai aprender a medir um ângulo e a realizar algumas transformações, certo? Que é possível realizar transformações com medidas de ângulo. Primeiro de tudo, é como medir um ângulo. Existem, como vocês podem ver no slide, equipamentos, nesse caso chamado de transferidor. Se alguém tiver aí um transferidor, pode pegar agora na hora dessa aula para visualizar melhor. Quem não tem, é a mesma coisa que está aí na tela. Então, este equipamento, né, é como se fosse uma régua, o mesmo material da régua, chamado de transferidor. Ele foi feito com o intuito de medir ângulos, certo? Então vamos lá, como é que funciona? Esses números estão em graus, certo? Como eu faço para medir usando um transferidor? Vejam que aqui na parte mais externa da régua, né, começa aqui a graduação em 0, aí vai subindo, 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 180. Vejam, pessoal, na aula passada eu disse que uma volta completa é 360 e meia volta é 180. Justamente, um transferidor é meio círculo, né? E meio círculo, como eu falei, mede 180, então é por isso que aqui vale só 180. Entre 0 e 10 tem essas graduações menores aqui, ó, que aí é de 1 em 1 grau, né? Aqui, entre 0 e 10 eu consigo ver 5 graus, mas aí esses espaços menores é de 1 em 1 grau. Como é que eu faço a medição de graus utilizando o transferidor? Vejam, por exemplo, que essa base aqui é a primeira reta, certo? E daqui em diante, aqui do centro, esse centro tem que estar alinhado com o vértice, né? Vou voltar aqui no slide anterior. Tem esse vértice aqui, que é o ponto de encontro, né? Vocês têm que alinhar essa linha aqui do centro com esse vértice da origem, certo? Isso com a primeira linha, primeira semi-reta. A outra semi-reta você vai medir a partir dessas outras listras aqui, ó, certo? Então vamos supor, eu tenho aqui a primeira reta, aqui está a origem, e vai subindo a segunda reta, vem aqui, eu consigo medir, está alinhado com esse 20. Então isso quer dizer que o quê? Que essas duas retas estão fazendo um ângulo de 20 graus. Ah, eu pego outra reta aqui mais aberta e vem até aqui, ó. Eu alinho ela, vem até subindo aqui. Se ela estiver começando aqui, o que vale é o número mais externo. Então, está marcando 110 graus. Então, a utilização do transferidor é super simples, porém pouco utilizado, né? Poucos estudantes têm e sabem utilizar o transferidor. Poucos estudantes. Mas é extremamente importante que você aprenda. Quem tiver um transferidor aí em casa, na sua casa, né? Pode passar um tempinho aí fazendo vários ângulos, ou fazendo e depois medindo com o transferidor, porque é muito importante que você aprenda. Então vamos aqui dando continuidade a realizar as transformações. De que forma eu posso fazer as transformações? Os ângulos, eles podem estar em graus, minutos ou segundos. Então vamos aqui, ó. Em graus, ele vai vir com esse círculozinho aqui, certo? Minutos vai vir com um tracinho e segundos vai vir com 2 tracinhos. Então vamos aqui ver. 1 grau, ó. Veja, 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos, certo? Então isso aqui vocês vão ter que aprender. 1 grau é igual medidas de tempo. 1 grau é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. Certo? Então vocês vão ter que fazer essas transformações. Por exemplo, se 1 grau é 60 minutos, 2 graus é quantos minutos? 120, o dobro. 3 graus, 180 minutos. E assim vai. Certo? 5,5 graus é quantos minutos? Basta você pegar 5,5 e multiplicar por 60 e você tem a transformação para minutos. Aí então em minutos quer ir para segundos. Mesma coisa.
Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos é quantos segundos? 120. Aí aqui existe essa tabelinha aqui para transformar. Ó. De graus para minuto, multiplica por 60. De minutos para segundos, multiplica por 60 também. Agora, se eu quero ir de graus direto para segundos, multiplica por 3.600. Extremamente importante essa tabela. Se possível, desenhe no seu caderno, tire uma foto para você sempre ficar visualizando para fazer as questões. Agora, se eu quiser fazer a volta, ó, eu estou em segundos e quero ir para minuto, eu vou dividir por 60. E de minuto para graus, eu também divido por 60. Então, as transformações é dessa forma. O ângulo pode estar em grau, minuto e segundos, e eu realizo as transformações dessa maneira aqui. Certo? Ó, essa parte aqui, leitura dos ângulos, ó. O item A, 21 o quê? 21 graus. Aqui tem graus em minuto. Como é que eu leio? 13 graus e 15 minutos. E aqui por último, ó, 2 graus, 21 minutos e 7 segundos. Então, se tiver tudo junto, você tem que ler dessa forma. E por último, aqui na aula de hoje, a classificação dos ângulos. Ele pode se classificar de 4 maneiras. Um ângulo ele pode ser reto, que quando é que ele é reto? É quando ele é igual a 90, que tem esse quadradinho e um ponto no meio. Esse quadradinho e um ponto no meio representa 90 graus. Então, quando o ângulo for de 90 graus, a gente chama de reto. Quando o ângulo for menor do que 90, por exemplo, 89,9, menor do que 90, a gente chama de agudo. Quando ele é maior do que 90, a gente chama de obtuso. E quando é um ângulo igual a 180, a gente chama de raso ou meia volta. Tá? Extremamente importante essa classificação também, assim como as transformações. Então, para essa aula, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Realizem a atividade, que é extremamente importante para que você assimile o conteúdo. Tá bom? Então, ficamos por aqui e até a próxima.